E como a gente possui mais gordura que o homem, né, a gente absorve, como Sei. eu costumo dizer assim, que não tem a esponjinha e o bombril, é como se a mulher em relação ao álcool fosse a esponja e o homem é um bombril. Os dois absorvem, só que um demora mais um pouquinho para absorver que o outro. E aí os prejuízos são maiores na mulher, mais rapidamente, né? Acontece nos dois, mas na mulher acontece de forma mais rápida. E você, Gabriela Henrique, que você que lida, que é psicóloga e que lida como amiga do AA, o que é que você pode perceber quando uma pessoa chega a procurar o AA? O que leva ela a procurar naquele momento? Assim, a gente eu estou falando de sentimento, né? Do sentimento profundo mesmo. O que leva? Assim, a sensação, não estou falando de bonito, feio, estou falando de quente, frio, de agradável, desagradável, que são sensações. Como que você percebe isso? O que leva uma pessoa, mesmo que seja influência de outra, ou que ela vá obrigada, mas tem os olhos, né? O brilho nos olhos, a real necessidade dentro dela. Dá para você perceber e falar disso para a gente? Dá. É uma palavra muito pequenininha, mas que tem muito significado. Dor. Muita dor. Muito sofrimento. Muita angústia. Muita tristeza. Muita frustração. É um trabalho, inclusive, que a gente tem que lidar com frustração o tempo todo, né? Porque, normalmente, qualquer profissional, a gente está trabalhando para produzir bem. E é um trabalho que você está tratando o dependente químico, seja qual droga que ele usar, e ele pode recair, ele tem consciência disso, que é preciso uma programação diária, em alguns momentos só a terapia individual ou de grupo não é suficiente, às vezes precisa também de uma medicação. Alcoólicos Anônimos, a frequência a grupos anônimos também. Às vezes tem pessoas que precisam dos 3 tratamentos, medicamento, terapia e AA. Às vezes tem pessoas que só no AA conseguem se manter abstinentes e não usar mais, né? Tem pessoas que precisam... Depende, né? É muito relativo, mas o que mais leva uma pessoa a buscar ajuda é a dor. É a dor. Quando você falou em frustração, é frustração em cima do quê? Baseada no quê? Numa perda... num defeito no corpo, numa inadequação pelo grupo, numa aceitação, eu não me sinto aceita pelo grupo. O que é essa frustração? Ela é material, ela é sentimental, espiritual? Chega a um ponto de tantos prejuízos... Só um minutinho, eu estou querendo levar a entrevista para esse ponto, porque esse é um assunto que eu acredito assim, que ele sempre é tratado de uma maneira séria, mas tecnicamente. Então, eu estou querendo tirar da Gabriela, que eu senti, quando você entrou aqui, que você tinha alguma coisa a mais. Não sei o que é. Né? Tirar o sentimento dela, para que a gente possa até entrar, através dessa televisão, dessa telinha, no momento certo, na hora certa, na pessoa certa, e despertar em você, que vive esse problema, essa situação, o interesse pela cura. Não é verdade? Então, voltando. É até assim, é uma doença até que não tem cura, ela tem controle, né? Ela estabiliza, mas que se a pessoa voltar a usar, mesmo depois de muitos anos, volta tudo de novo. É uma doença realmente que não tem cura, tá? Mas tem controle. Porque ela já invadiu tudo? Ela já dominou tudo, é por isso? Porque é uma doença, corpo... é uma compulsão. E o que caracteriza uma compulsão é que quando a pessoa começa, ela não consegue parar. Ela tem como estacionar, que é ela não acionando aquele gatilho, vamos dizer assim, para entender melhor. Se não acionar o gatilho, não dispara, não é assim? Não tem como disparar, se a gente não engatilha alguma coisa. Eu já acredito que tem cura. Acredito, mas isso vai ficar para uma outra hora. Nós vamos voltar e vamos conversar. Eu acredito muito no ser humano, na determinação dele, no esforço pessoal. Quando a gente fala, a gente fala assim, não tem cura. Sim. Então coloca isso melhor. Como é uma doença com compulsão, o que acontece? Tem como estacionar e a pessoa vai viver muito bem sem usar a droga. Tá? O que não tem cura ela para, vamos supor, no caso do álcool, ela para de beber e aí
ela parou, só que se ela voltar, não, só um golinho, só um pouquinho, como é compulsivo o ato, ela não consegue tomar só um golinho, só mais um copinho. A partir do momento que é instalada a dependência, depois ela não passa a ter mais o controle quando ela quer usar. Já é uma coisa que foge mesmo ao controle, foge mesmo, assim. É até uma doença que é classificada pela Organização Mundial de Saúde como progressiva, incurável e fatal. Vou até anotar. Progressiva, incurável e fatal. E fatal. Progressiva porque a pessoa tem essa necessidade de cada vez beber mais e se satisfazer menos. Chegando a um ponto, né, de prejuízo social, prejuízo afetivo, prejuízo financeiro e biológico até. Né? Sendo que aí o organismo começa a ficar tão debilitado, os órgãos começam a ficar tão prejudicados, que chega a um ponto que, com pouca quantidade, depois da progressividade, com pouca quantidade, a pessoa já começa a passar mal, já começa a ter dor, né? Muito comum, problemas no fígado, no estômago, intestino, geral mesmo. Memória e atenção são as primeiras. Mesmo tudo, o organismo tudo. De uma forma. E o problema da genética é uma situação... Isso aí, nossa, gera cada polêmica, mas hoje em dia já está comprovado cientificamente que existe uma predisposição genética. Agora, isso eu acho muito importante, assim, de ressaltar que não é só o fator genético que faz uma pessoa ter a dependência química. Não é só isso. Né? A gente diz, né, na área de saúde que é uma doença biopsicossocial. Então, ela atinge o biológico, e aí pode ter essa parte também da carga genética, mas ela também precisa ter alguma desestrutura emocional e alguma influência do social. São fatores associados que podem gerar dependência, não só a carga genética. Tá? Sei. Gabriele, você teria, assim, como deixar um telefone para contato?